Olá, em um programa anterior eu pude me dedicar a alguns recortes em relação ao conceito de pulsão. E naquele momento eu enfatizei bastante o fato já construído por Freud, no momento que ele estabelece esse conceito, o fato da pulsão ser não uma força, não um estímulo variável ou sazonal, mas sim a pulsão enquanto força constante. O que eu tentei exatamente notar é que a pulsão, na condição de força constante, traz para nós uma problemática clínica bastante importante, que é exatamente a relacionada à resposta. Como cada um lida com a pulsão? Qual a resposta a ser dada à pulsão? A força constante conduz o sujeito a ter de se haver com a pulsão, ter que responder à pulsão. E é nesse sentido que eu também comecei a falar, o que nos conduz para o programa de agora, a importância de também pensarmos a pulsão como essa força que sempre está às voltas com a satisfação. A pulsão ela sempre se satisfaz. Mas para compreendermos isso melhor, nós tínhamos de separar a satisfação das noções, por exemplo, relacionadas ou atribuídas ao prazer. Em suma, satisfação e prazer, para compreendermos de fato a problemática da pulsão na clínica psicanalítica, satisfação e prazer são situações distintas. Usualmente, nas nossas conversas, no uso que fazemos da nossa língua, satisfação e prazer são noções, são circunstâncias que se misturam. Mas o que Freud começa exatamente a perceber? É que na clínica o que aparece é precisamente um tipo de constante retorno de algo em cada um de nós, um posicionamento, um retorno, um circuito que sempre se impõe e que não necessariamente ele comporta, ele traz prazer. Mas é exatamente aí, nesse traçado, nesse constante voltar a um mesmo lugar, a uma mesma posição, é por aí que nós podemos então pensar que, por meio da pulsão, algo se satisfaz, sem que necessariamente isto coincida com o prazer. Em suma, é fundamental então, para a própria escuta analítica, que o analista esteja atento a esta não sobreposição total, esta não coincidência total entre satisfação e prazer. Um modo de nós localizarmos isto, pensando na clínica de fato, na experiência analítica, é, por exemplo, a partir do sintoma. Não é mesmo? Os pacientes eles vêm a nós em boa parte por conta do sintoma, eles apresentam algo relacionado ao sintoma, usualmente um mal-estar associado ao sintoma, o sintoma como veículo, como transporte desse mal-estar, e eles vão nos apresentando muito essa superfície do sintoma, essa face transtornante, essa face do sintoma que se manifesta na vida desses pacientes como um estorvo. Inclusive é essa face do sintoma que pode ser posta e pode ser cartografada, por exemplo, num catálogo psiquiátrico ou psicopatológico como a CID-10 ou o DSM-5. Usualmente os catálogos eles demarcam, eles cartografam, eles apreendem algo dessa superfície transtornante do sintoma. Mas para a psicanálise essa superfície ela não é suficiente. É importante que nós coloquemos os pacientes para que eles se deparem, para que eles falem também, não exatamente só dessa superfície transtornante, mas sobre aquilo que, por meio do sintoma, faz com que eles sempre retornem ao mesmo lugar, assumam os mesmos posicionamentos, eles acabem realizando o mesmo circuito por conta do sintoma e por meio do sintoma. Então o sintoma que interessa muito a psicanálise é esse sintoma que, para além da sua face transtornante, ele comporta exatamente aquilo que Freud começou a trabalhar, a apresentar mais claramente, quando ele abordou a pulsão de morte, quando ele abordou a repetição e quando, não Freud, mas Lacan, abordou o conceito de gozo. Ou seja, esses elementos que o sintoma é uma possibilidade, não é a única. Esses elementos que por meio do sintoma eles testemunham, eles dão a presença exatamente de um circuito, eles dão corpo a um circuito, dão corpo a algo que sempre volta, que sempre se apresenta da mesma maneira em cada um de nós.
Bom, isto que sempre se apresenta da mesma maneira em cada um de nós, portanto, isto que comporta uma adesividade, né? Alguma coisa ali da ordem de uma tenacidade, de uma adesividade, portanto, alguma coisa que insiste por se apresentar. É por aí exatamente que nós podemos pensar, localizar o conceito de gozo. Quando Lacan nos apresenta, a partir de seu ensino, em mais de uma situação de seu ensino, em mais de um momento, ele nos apresenta a problemática do gozo, o gozo é exatamente um conceito que vai se colocar nessa trilha, né, de algo que se satisfaz na pulsão, esse algo não necessariamente prazeroso, e que, se nós começamos a escutar os sujeitos com atenção, nós vamos ver que há algo em nós que sempre insiste por se colocar da mesma maneira, indicando, portanto, uma tenacidade, uma cola da posição, do posicionamento, que vão se colocando ao longo dos encontros que temos na vida. Eu vou recorrer aqui, para que isso fique um pouco mais claro, é importante que essas noções conceituais elas se mostrem bem claramente, né, na experiência. Então, para tal, eu vou recorrer aqui a duas situações clínicas. Vou falar cuidadosamente dessas duas situações, mantendo, é claro, né, o que interessa na situação, que não é bem a história de vida das pessoas, mas a circunstância pontual que ali se coloca e que pode nos instruir com relação a várias outras situações, com relação a vários outros casos. Uma primeira situação clínica que me parece muito assim, emblemática, muito indicativa quanto a esse território do gozo na clínica psicanalítica é, por exemplo, uma pessoa que há muitos anos atrás eu acompanhei, durante um certo tempo eu recebi, que era um homem nos seus 40 e poucos anos de idade e ele estava extremamente tomado naquele momento de sua vida pelo uso de substância psicoativa. Ele havia passado a temporada em outro país, então ele já tinha feito uso, inclusive de uma substância pouco usada aqui entre nós, que é a heroína. Então ele tinha um histórico de uso de heroína e retornando ao país ele começou a usar outras substâncias, como por exemplo a cocaína. E ele estava numa situação extremamente de cola, né? Ele estava tomado, ele estava capturado pelo uso da cocaína. E nesse momento de sua vida, ele também estava se tornando pai pela primeira vez, então ele tinha uma esposa e uma criança ainda muito nova, um bebê de poucos meses, que estava ainda sendo amamentado. E em meio a essa circunstância, né, ou seja, lidando com a família, com a novidade, a chegada no caso de uma filha, ele tomado, ele capturado pelo chamado, né, por essa imposição do use. Use, use e use. Né? Ele estava então nessa trilha e fazendo jus a esta imposição, a esse chamado que recaía sobre ele, que ele não conseguia escapar, ele estava capturado por essa situação, ele começou a trocar, o que é comum em situações dessa ordem, vários objetos da sua casa, utensílios, objetos eletrônicos, porque o dinheiro tinha acabado, ele já não conseguia mais trabalhar, ele estava trocando os objetos para obter a droga. Em um dado momento desta trilha, dessa tamanha fissura quanto ao uso, quanto ao ter de usar a droga, e ele não tendo mais objetos, não tendo mais dinheiro, não tendo mais o que trocar, né, para obter a droga, ele foi até o traficante, e foi isso que o conduziu à análise. Vejam só que situação curiosa, ele foi ao traficante e ele ofereceu, né, que em termos de garantia, durante algum tempo, que a esposa e a filha ficassem com o traficante, e ele obtivesse, né, nesse escambo, nessa troca, a droga. E aí o traficante se espanta, chega a ficar indignado, fala com ele que não é bem assim, que ali existem regras, que ali existem limites, e o que ele está pensando? E o traficante o coloca para correr, ele diz: não venha mais aqui, não vendo mais droga para você. Ele ficou espantado com isso, ele saiu, né, de cena, o traficante fez com que ele não mais o procurasse, e ele vai, exatamente depois disso, ele vai até a análise, exatamente para verificar o que se passa, o que é isso, até que ponto ele chegou. Então, a partir daí que inicia esse itinerário analítico desse sujeito. Mas o que eu gostaria aqui de ressaltar, né, dentre várias situações que estão aí postas, é exatamente até que ponto esse chamado, né, ou seja, esse ter de se drogar nessa situação específica, essa imposição de alguma coisa que requer categoricamente uma satisfação, e aí que ele vai se espantar
quanto a isso, ele começa a se interrogar o que é isso que o habita, ele vai se espantar a partir do espanto que ele causou no traficante. Foi a partir daí que ele começa minimamente, com toda dificuldade, a se perguntar o que é isto que ele tem de tanto, né? Ele tem que se oferecer a quê? O que é isso que o habita? O que é isso que ele consome e o que é isso que o consome? É aí que nós temos então essa dimensão provocativa, intensa e densa do gozo, de algo que se satisfaz, que exige satisfação e que está muito distante de qualquer circunstância relacionada ao prazer. Uma segunda vinheta, um segundo rápido fragmento clínico que também me chama muita atenção pelo que ele tem de intenso, de denso com relação a essa necessidade de se satisfazer, de dar satisfação, mais do que se satisfazer, oferecer satisfação, também com relação a outro homem que na faixa dos seus 50 e poucos anos de idade, ele chega até a análise depois de uma situação extrema em sua vida. Ele é um homem tomado por circunstâncias relacionadas a ciúmes, ele vive com sua esposa, eles têm alguns filhos, e é um relacionamento atravessado o tempo todo por ciúmes. Ele é um homem extremamente, assim ele se apresenta, eu sou um homem muito ciumento. Então ele controla o ir e vir da esposa com relação ao trabalho, ele é um homem que meticulosamente controlava o odômetro do carro da esposa, ou seja, a quilometragem, quantos quilômetros para ir até tal lugar, quantos quilômetros para voltar, quanto tempo para ir também, quanto tempo para voltar. Pois bem, certamente essa situação desse homem extremamente ciumento, controlador, um controle obsessivo, acarretava uma série de conflitos, vários e vários conflitos familiares, especialmente com a sua esposa, e onde os filhos também, de certo modo, acabavam sendo envolvidos. Num dado momento, esta esposa ela chega em casa num tempo fora do esperado pelo controlador, e aí ela justifica dizendo que o pneu do carro havia furado. E ele não aceita essa justificativa, ele é tomado, ele fica irado com essa situação, ele é tomado por uma extrema agressividade, ele começa a quebrar a casa, ele tenta agredir a esposa. Num dado momento ele pega a esposa e os filhos, todos vão para um quarto, ele pega um álcool, joga álcool em cima de todos e pega um isqueiro. Inclusive joga álcool sobre si mesmo. Todos encharcados, molhados de álcool, e ele por um triz não acende, depois ele me diz que por um triz ele não acende o isqueiro. Bom, aí ele se assusta um pouco, no momento em que ele fica um pouco mais distraído, a esposa sai de casa correndo com os filhos, busca refúgio, e ele vem até mim depois, de uns 2 dias mais ou menos, destroçado pelo que tinha ocorrido, pelo que ponto que ele havia chegado, mas sobretudo pelo fato da esposa ter saído de casa. E aí ele me demanda, curiosamente, porque ele supõe que eu pudesse ligar, conversar com a esposa, ele me demanda, doutor, ligue para ela, peça para ela voltar. A demanda dele, bastante curiosa, é para que tudo fosse mantido, para que um estado de coisas anteriores fosse restabelecido. E aí é que eu gostaria que vocês percebessem como que essa captura ela é de tamanha intensidade, que o capturado ele não se dá conta do que se passa claramente. Então ele não está até mim, nesse momento pelo menos, isso foi se dar depois de uma certa trilha, ele não estava ali se interrogando, o que é isso que me habita, que ponto eu cheguei, o que eu estou fazendo comigo e com eles. Não, ele demanda que tudo se mantenha tal como está. E aí sim que nós temos então essa visibilidade da intensidade, da tenacidade do gozo, que indica que a tenacidade de uma certa posição. E eu não posso me esquecer aqui, não há como não me lembrar de uma frase de Lacan, uma formulação sobre o gozo, que eu considero magistral, muito lúcida, muito nítida. Ele vai dizer para nós, Lacan, o gozo é aquilo que começa na cosquinha, portanto, meio lúdico, meio engraçadinho, faz fronteira com prazer sim. O gozo é aquilo que começa na cosquinha e termina no corpo tomado em labaredas, no corpo em chamas. Esse fragmento que eu acabei de citar, eu acho que ele ilustra literalmente esse corpo que chega praticamente a esse ponto. O gozo como começando na cosquinha e terminando na fogueira. É exatamente então aí que nós podemos verificar uma diferença importante entre a psicanálise e várias outras psicoterapias. A psicanálise é, estritamente falando, uma trilha, uma busca
em que o que está em jogo é a tentativa de se tratar, o tratamento do gozo. Tratamento aqui não no sentido de uma cura ingênua, mas tratamento como ter de abordar, ter de lidar com, buscar verificar qual é o posicionamento em relação a, como, por exemplo, tratamento com alguém, tratamento com algo. Então, é nesse sentido que claramente a psicanálise se apresenta como uma aposta nas possibilidades, não simples, não garantidas, de buscarmos, no caso a caso, um tratamento da coisa gozosa. É isso aí. Até o nosso próximo encontro.